Uma das mais interessantes foram aquelas produzidas no século XIX pelo grande pensador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. No século XIX, vindo dos Estados Unidos, com grande manifestação popular na França, ocorriam as mesas girantes. E o que eram as mesas girantes? As mesas girantes eram as pessoas de alta sociedade em geral se reuniam nas festividades em torno de mesas, davam-se as mãos e observavam-se uma série de fenômenos através das batidas que essas mesas realizavam com os pés da mesa. Batidas, rotações, movimentos, por isso chamada de mesas girantes. E aquilo se tornou assim uma grande diversão popular. Após muita insistência dos amigos, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, que era um cientista renomado na Europa, emérito educador, poliglota, que falava mais de 5 línguas, tendo obras publicadas acerca da educação em toda a Europa, após ele resistir muito, ele foi ter a uma destas reuniões. Vendo aquilo, surpreendeu-se. Surpreendeu-se porque, cientista que era, verificava que aqueles efeitos que ali aconteciam tinham que ter uma causa, porque no plano da matéria, todo o efeito é precedido de uma causa. E pensava ele, todo efeito inteligente tem que ser precedido, tem que ser provocado por uma causa inteligente. Então ele começa a investigar, dizia ele à época, entrevi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que busquei em toda a minha vida. Então, Allan Kardec passou a fazer uma extensa pesquisa, utilizando-se de metodologia científica, ou seja, da observação, da repetição de fenômenos e da dedução. Quando nós falamos de uma metodologia científica, o que estamos dizendo é que toda proposição, toda proposta científica, ela é fundada em cima de um método. E Kardec chamou este método que ele criou de ciência nova, de doutrina espírita. Veja que é importante nós considerarmos que há uma distinção entre a ciência convencional acadêmica, que é pautada em observações mensuráveis. Aqui nós temos uma outra ciência, só para diferenciar que nós estamos falando da mesma coisa, assim como nós temos a ciência da psicologia, a ciência da sociologia, outras ciências comportamentais, sociais, que também são ciência porque se valem da observação rigorosa de métodos. Nestas reuniões, nessas chamadas mesas girantes, o que ocorria? As pessoas faziam perguntas e as mesas batiam os pés no que chamamos tipologia, formando as letras do alfabeto. Por exemplo, uma batida era a letra A, 2 batidas era a letra B, 3 batidas era a letra C. E as respostas surpreendiam, mas o método era muito lento. Então, Kardec foi desenvolvendo maneiras de que essa comunicação se desse mais rápida por sugestão das próprias mesas ou das próprias batidas. Então, estabeleceu-se de amarrar um lápis na ponta de uma cesta e que as pessoas que tinham um magnetismo, que posteriormente ele denominou de médiums, e daí vem a terminologia médiums, tocavam nessas cestas e elas se movimentavam. Posteriormente, descobriu-se que poderia eliminar-se as cestas e, segurando um lápis, entrando num estado mais profundo de relaxamento, mais profundo de conexão, a própria mão era tomada de um movimento independente da vontade do chamado médium. E assim, ele obteve uma série de respostas a várias das suas indagações. Ao fazer estas perguntas e ao aprofundar essas investigações, foi-lhe dito por essas próprias comunicações que aqueles que comunicavam
eram os espíritos daqueles que haviam vivido na Terra. Então Kardec, que era um cientista, um grande investigador, enviava as questões, as perguntas para estes médiuns, estes grupos, que sem comunicação uns com os outros, respondiam a estas questões. E aí ele ia cotejando perguntas e respostas, né, de maneira que aquelas que trouxessem uma semelhança em profundidade, em conteúdo, ele então estabelecia como suas conclusões, que posteriormente foram lançadas no Livro dos Espíritos. Então nós temos questões que falam de que o homem está no mundo para evoluir, que através de vidas sucessivas ele desenvolve aptidões, ele desenvolve conhecimentos, ele desenvolve-se moralmente, ele desenvolve o amor, ele desenvolve a compaixão, os bons sentimentos, algo que também era dito na Índia antiga, no Egito antigo. E por que isso é tão relevante para nós? Porque a depressão, o pânico, a ansiedade, estes transtornos vão ter um encaminhamento diferente a partir do nosso amadurecimento espiritual. Chegando nós para o século XX, nós temos um prolongamento desse processo da evolução da consciência humana e alguns desses exemplos são incríveis. As experiências de quase morte que passaram a ser investigadas e relatadas pelo Dr. Moody Jr., a partir da década de 70, traz de uma maneira mais instrumental questões que foram colocadas ali da mesma maneira por Kardec naquela época. As pessoas, então, no estado, né, de morte clínica, depois que elas voltaram da morte clínica, elas relatam, então, ter estado em um outro plano de consciência, terem se encontrado muitas vezes com aqueles seus parentes, os seus entes queridos que partiram antes delas. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, pesquisou por mais de 30 anos, catalogou milhares de casos, onde, a partir da vivência de crianças e de outros, ele investigou as vidas sucessivas, a chamada reencarnação. Crianças que falavam em outras línguas, que se lembravam de situações, lugares e circunstâncias específicas sem nunca terem podido ir a tais lugares, muitas vezes em outros países. E Dr. Ian Stevenson pesquisou profundamente durante décadas esses fenômenos e tem obras consagradas, e isso foi feito dentro da Academia de Ciências nos Estados Unidos e continua sendo feito num departamento que guarda o nome do ilustre cientista, do ilustre pensador após a sua passagem para a próxima dimensão. Na atualidade, o Dr. Joe Dispenza, nos Estados Unidos, vem desenvolvendo um trabalho notável dentro da neurociência, através de medições de estados alterados de consciência, através da meditação, através de várias práticas de percepção, além da terceira dimensão do espaço-tempo, onde muitas vezes as pessoas encontram ou têm experiências com seus entes queridos que já haviam partido dessa dimensão. Esses elementos são muito importantes e são centrais na jornada da cura holística. Porque se nós não entendermos a nossa natureza espiritual, se nós não entendermos que a existência tem um propósito evolutivo, nós tendemos a viver de uma forma muito difícil, porque temos que encarar a finitude. Então, quando não entendemos que somos espíritos, acreditamos que morremos, que desaparecemos, que os nossos entes queridos se vão para sempre, que a vida acaba sendo uma sucessão de perdas. E em muitos casos, existem pessoas que, diante destas reflexões,
acabam por cometer violências contra si mesmas.